Olá, tudo bem, queridos? Mais uma vez aqui a gente para compartilhar e contribuir uns com os outros com os conhecimentos que o Senhor tem nos dado, não é verdade? Gente, esse livro aqui tá com uma apostila, O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Eu sempre gostei de assistir o pastor Lucinho da Batista da Lagoinha e ele muitas vezes falou sobre esse livro e vi outros líderes deles falando também há muito tempo atrás. Então já tem bastante tempo que eu tenho esse livro e ele tá disposto na internet em PDF para quem quiser imprimir. Eu achei interessante que o autor não se importa se vai ganhar dinheiro com esse livro ou não, mas principalmente que ele vai alcançar o maior número de pessoas para conhecer essa verdade. E a gente sabe que diz o João 8,32, que conhecereis a verdade vos libertará. A gente vê que é muito difícil, a gente vê muitos cristãos na igreja, a gente vê muitas pessoas, mas não uma vida de oração. A gente vê muitos cristãos que não têm uma vida de oração, gente. Não tem a prática do jejum, não lê a Bíblia e a gente precisa. Eu sei que eu preciso mais. E eu convido você a participar disso, sabe? Imprima esse livro é fantástico. Os testemunhos desse livro é incrível. As coisas que Deus fez através da vida deste homem, por meio de uma vida consagrada a Deus, com jejum, orações e leituras bíblicas, reflexões, meditações na palavra de Deus. Eu queria depois compartilhar algumas coisas sobre esse versículo, sobre esse livro. Mas o capítulo que eu gostaria de falar da Bíblia hoje é de Isaías 58. No livro de Isaías 58 vai falar do verdadeiro jejum, que esse é o jejum que agrada a Deus. Em jejum, no livro de Isaías, no capítulo 58, a gente vai encontrar Jesus fazendo menção do jejum que ele quer. Qual é o jejum que agrada a Deus, né? Então eu gostaria de falar algumas coisas que o jejum proporciona para a nossa vida. Por que nós jejuamos? Por que nós jejuamos? Nós temos que saber o sentido do porquê do jejum, né? Nós temos 9 razões bíblicas para jejuarmos, né? Jejuamos em obediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos que jejuar. Nós jejuamos para nos humilharmos diante do Senhor e assim obtermos a sua graça e o seu poder. Nós jejuamos para obtermos vitória sobre tentações e ataques que nos impedem de estarmos nos movendo no poder de Deus. Nós jejuamos para nos purificarmos do pecado e nos tornarmos aptos para ajudar uns aos outros no caminho do quê? Da consagração, não é verdade? Nós jejuamos para nos quebrantarmos diante do Senhor e ao mesmo tempo nos fortalecermos nele. Nós jejuamos para obter da parte do Senhor suporte necessário para executar a sua obra. Nós jejuamos em tempos de crise, temos provas bíblicas sobre isso. Nós jejuamos quando queremos buscar a direção de Deus em algumas situações da nossa vida e para recebermos o quê? Revelação divina. Jejuamos para crescimento espiritual, para nossa edificação, para nossa consagração, para estarmos sensíveis a ouvir a voz de Deus e obedecermos a sua palavra, para termos força para lutar contra o pecado, para termos força para termos uma vida de consagração a Deus. Precisamos jejuar. A igreja de Jesus está sendo convidada a orar, a jejuar, a ler a tua palavra e meditar nela. E eu te convido hoje para que você se junte a nós, que temos o desejo de orar, de jejuar e clamar a Deus e termos resposta. Sermos pessoas como Paulo, sermos pessoas como os antigos que passavam no lugar e a unção era tão grande sobre a vida dele que as pessoas eram curadas através da vida deles. A Bíblia diz isso. E os sinais, Jesus disse, são de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio. Porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. E se beberem alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Senhor Jesus disse que nos deu poder e autoridade para pisar em toda a força do inferno e nada nos causar dano algum. Mas para isso nós não podemos passar vergonha, precisamos orar e jejuar, porque existem demônios e castas que só saem com jejum e oração. Uma vida consagrada, uma vida de obediência a Deus, para a gente poder ver através de nós Deus operar os seus milagres, os seus prodígios e alcançarmos mais vida para o reino de Deus, sermos verdadeiras árvores que dão frutos. Nós temos que ter uma vida consagrada a Deus. Eu te convido. Porque se você tem alguma coisa de errada com você, cristão, que não está sendo incomodado pelo Senhor para orar, para jejuar, para buscar a sua presença, para estar na presença de Deus, para ser incomodado para ler a Bíblia, tem alguma coisa de errado. Mas se você aí é incomodado e não consegue, sente aquele impulso para orar e não consegue,
Insista, persista, não desista, tenha disciplina, seja constante. Se a motivação falhar, conte com a disciplina, para que você alcance o propósito de Deus. Olha aqui, por que jejuamos? Porque abaixo há uma lista de razões bíblicas nesse livro dizendo do porquê nós temos que jejuar. Muitos destes pontos vão encaixar a área da nossa vida com Cristo. Além disso, vai responder a maioria das questões sobre quais temos sido procurado há décadas para estarmos na presença de Deus numa vida consagrada. Olha, a prática do jejum está intimamente relacionada com a palavra de Deus. Se lemos as Escrituras com devido cuidado, percebemos que ela foi um instrumento de vitória para muitos líderes antigos. Nós vimos Esther jejuar, né? A raça dos judeus ia ser exterminada e por conta de 3 dias de jejum, Esther recebeu força do Senhor e poder, e unção e graça para entrar na presença de Deus e interceder pelo povo. Então, se nós queremos interceder pelas pessoas, temos que ter uma vida de oração e de jejum. Não é verdade? Temos que ter uma vida de oração e de jejum. Então, olha o que diz em Jeremias 12:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltar para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Antes, como os ministros de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber da longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Respondeu-lhe jejum por estas tristes os convidados, pois estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo com eles está? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesse dia jejuarão. Mateus 9:15. Queridos, jejuamos para termos intimidade com Deus, um relacionamento, para entendermos a sua vontade, para que nós possamos verdadeiramente sermos representantes de Deus nesta terra. Ai, irmã, você está trazendo tudo isso para me acusar porque eu não jejuo? Não. Estou trazendo tudo isso para te alertar que é tempo de você começar uma nova etapa, uma nova vida e uma nova história, sendo verdadeiramente alguém que se importa e que quer cumprir o que Deus determinou para sua vida. Nem todo mundo vai aceitar esse chamado, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Os escolhidos vão dizer, eis-me aqui, estou disposto a pagar esse preço. Eu quero viver isso. Porque quando a gente fala assim, pagar preço, tem gente que fala assim, não tem mais preço a pagar depois que Jesus veio e morreu por nós. Está enganado. Não tem preço para a gente pagar para ter salvação e para perdão de pecado, porque se a gente vai a Deus, a gente, em nome de Jesus, recebe perdão de pecado quando a gente se arrepende. Mas o reino de Deus é conquistado à força. O que é o reino? A paz, justiça, o amor, a alegria. Esse é conquistado dia a dia à força. E se você ora e se você jejua, você tem mais força para conquistar o reino de Deus. Você vai ter mais habilidade, mais capacitação, mais unção. Queridos, não perca tempo. Jesus jejuou, nós temos que jejuar. Olha o que acontece. Os discípulos que andaram com Jesus viram muitas coisas de Jesus. Mas nenhum deles falaram assim, Jesus, eu quero pregar como você. Jesus, eu quero ensinar como você. Jesus, eu quero ser manso como você. O que eles disseram? Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus ensinou eles a orar. Jesus jejuava. Jesus se afastava de todo mundo e ia ter seus momentos de oração. E quando ele Jesus fala assim, ó, quando orares, entra no teu quarto, tranca a tua porta. Por que entra no quarto? Quarto é lugar de intimidade, de relacionamento. Aonde eu me relaciono com meu marido? Intimamente, no quarto. E ali é um lugar onde Deus está te chamando para intimidade, relacionamento. Você precisa entender isso, senão você não avança. Você vai ter salvação? Vai. Mas você sabia que uns vão governar com Cristo e outros não? Quem tiver galardão vai governar. Quem só teve salvação, não. Eu quero governar com Cristo. Eu quero ver ele face a face. Eu não posso te afirmar certamente disso, mas eu entendo isso e um dia Deus vai me trazer toda a revelação disso, eu creio. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem tiver mãos limpas e coração puro. Então não é todo mundo que vai ver Deus face a face depois da salvação. Porque precisa ter as mãos limpas e o coração puro. Queridos, que Deus te abençoe. Que você jejue, que você ore. Eu queria te estimular a ler esse livro. Sabe por quê? Tem um testemunho aqui muito forte, eu vou contar ele para vocês bem rapidinho. Ele fez uma cruzada no país e foram 7 dias de oração
naquela cruzada. Ele, toda a equipe dele, esse pastor que fez o autor desse livro. Que o autor foi o Espírito Santo através da vida dele. E ele disse que toda vez tinha uma senhora que vinha segurada pela neta, apoiada, lá na frente de uns 90 e poucos anos, uma senhora negra, pequenininha, e ela ia lá para oração. Ele orava por ela, ela caía, ela levantava e ela dizia, eu não estou vendo ainda. Ela era cega de nascença. 7 dias. No 6º dia ele falou assim, no 7º dia ele falou assim, Deus, ainda bem que essa senhora vem buscar a cura não que eu posso dar, mas que o Senhor pode dar. E nisso ele tinha falado, Deus, eu imaginei cura de dor de cabeça, cura disso, cura daquilo, mas não de uma cegueira. Meu Deus, essa mulher vem, eu me sinto frustrado toda vez que ela levanta e diz, eu ainda não estou enxergando. Quer dizer, o pastor orava por ela, quando ela levantava da oração, ela dizia, pastor, mas eu ainda não estou enxergando. E ele sentiu o peso de como se ele não tivesse ajudado ela, porque ela queria enxergar. Mas Jesus fez isso, e ele disse que ele fez uma obra, e nós iremos fazer, se crermos nele, obras maiores do que ele fez. Aí esse homem no 7º dia orou por ela. Quando terminou de orar, levantou ela como de sempre, e ela disse assim, glória a Deus, eu estou vendo. Aquela mulher cega de nascença enxergou, aquela mulher começou a ver. E aí o que aconteceu? Ele ficou maravilhado, o céu desceu naquele lugar. Porque todo mundo daquela vila, aquele vilarejo pequeno, sabia que aquela mulher era cega de nascença e viu ela enxergar. Viram a glória de Deus, viram o poder de Deus. Crê no Senhor Jesus e verás a glória de Deus. Creia. E aí, eles perguntou para o Senhor, Senhor, por que não foi na primeira vez que nós oramos e essa mulher enxergou? Queridos, quero te falar uma coisa. Ele disse que depois de um tempo, Deus revelou para ele que aquela mulher era cometida de um demônio que parecia um polvo. E ele tinha 7 tentáculos. E cada dia que ele orou, um tentáculo foi solto. Ela foi liberta de um tentáculo. No último dia, foi o que dava cegueira para ela. Então, queridos, não perca tempo. O poder secreto do jejum e da oração, esse livro está disponível na internet. Leia, ele vai trazer revelações para você. Sabe o que acontece? Um homem que pagou um preço, que orou, que teve uma vida de jejum, que buscou a Deus, noites acordada, lendo a Bíblia de dia e de noite, buscou, pagou um preço e está entregando para nós um alimento sólido, cheio de revelações, fresquinha, que nós não precisamos pagar esse preço que ele pagou por nós. Ele orou por nós, ele jejuou para que hoje ele pudesse trazer um material que Deus mandou ele escrever para hoje ter uma facilidade para nós entendermos. Por que é que nós temos essa resistência? Que Satanás não tenha poder de governar sua mente, a sua vida, ao ponto de te afastar de uma vida de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, de adoração e de gratidão. Deus te chama para ser a diferença no mundo. Você decide se você quer ficar nesse marasmo que você vive cristão ou quer fazer a diferença. Eu tomo uma posição, Deus, eu quero fazer a diferença. Então eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou adorar, eu vou ser grata. E você? Eu te pergunto, o que você vai ser? Que Deus te abençoe.